Here I am. I just read the book, The Mysterious Murder of Marilyn Monroe, in English. And now I'm going to read it in Portuguese. Então, obrigada. Thank you very much for your attention. Agora é em português. Talvez fique mais fácil para eu poder me expressar, né? Também eu coloquei o microfone, né? Dá para perceber, microfone, fone de ouvido. Eu percebi que o som da transmissão ao vivo estava bem ruinzinha. Mais ou menos porque aqui eu tenho um Wi-Fi que não funciona muito bem. A internet aqui é meio falha. Mas a gente faz o que a gente pode, dentro do possível. Então, eu venho aqui para homenagear uma celebridade que se chamou Marilyn Monroe. Esse foi o nome lá que a tornou tão famosa. Eu vivi durante 1 ano e meio em Los Angeles, Califórnia, há 20 anos atrás. E um amigo meu me levou até o cemitério onde ela está. O nome do cemitério é Westwood Village Park. E fica em Westwood Cemetery. De qualquer maneira, eu tinha ideia do que era Marilyn Monroe, que todo mundo tem ideia do que ela era. Uma atriz famosa, uma atriz que fez algum sucesso com alguns filmes, mais ou menos como uma loira burra, vamos dizer assim. Só que eu não sabia de um monte de histórias por trás dessa figura ilustre. E aos poucos eu fui descobrindo. Essa pessoa me apontou onde está onde ela está enterrada. Eu nem acreditei, porque é um lugar muito simples, só tinha uma rosa pendurada, assim, bem na frente, assim, e algumas marcas de batom, como se fossem assim, beijos, deve ser dos fãs, imagino, e um buquê de flores. E eu não pensava que uma estrela como ela tivesse tão simples, né? Um lugar assim tão simples. E sempre ficou assim suspeita, né, a morte dela. Até que um top secret, não vou falar o nome, me confessou que ela tinha sido tirada do mapa, assim. Queima de arquivo, vamos dizer assim. É muito misterioso tudo isso e continua sendo, então a sua morte continua sendo muito misteriosa. E eu vou ler o livro que eu escrevi. Demorou 20 anos, né, para escrever. A Misteriosa Morte de Marilyn Monroe. Então, homenagem a o que ela representa para. É hora de colocar luz sobre uma questão muito obscura que tem o consciente coletivo por um bom tempo, a ponto de eclodir agora em uma grande explosão. Se baseia nas teorias de conspiração e envolve o assassinato de JFK, John Kennedy, o ataque das Torres Gêmeas no 11 de setembro, por acaso estava lá, e do sniper em Washington DC, por acaso eu estava vivendo em Washington DC naquela época, e acho que quem vai lembrar mesmo desse caso é quem viveu e conviveu, e estava bem na esquina da minha casa, aconteceu essa tragédia toda. E eu não podia nem sair de casa, né? Fiquei 1 mês sem ir na biblioteca, não pude devolver meus livros, tive que pagar uns $30 de multa, que já não tinha devolvido os livros. Bom, depois, eventualmente, devolvi, claro, né? Mas tive que esperar 1 mês, não podia nem colocar o pé na rua, né? Medo de sair na rua.
Bom, então muita coisa acontecendo. Eu vou ler só When You Wish Upon a Star. Em inglês, a versão em inglês. When You Wish Upon a Star. Quando se deseja a uma estrela. June, a princesa, a deusa do panteão, pensou que era uma boa ideia vir para a Terra. Então ela decidiu assumir a forma de um ser humano, o mais encantador, apenas para competir com o seu homólogo, Vênus. Foi então que, em um dia quente, o 1º de junho de 1926, no ano do Tigre de Fogo, um bebê chamado Norman Jean nasceu em Los Angeles, Califórnia. 36 anos depois, mais de 3 vezes o ano do tigre deveria se passar, e na mesma cidade dos anjos, após se tornar um símbolo sexual e uma bomba de beleza, depois de ser internacionalmente famosa e uma estrela de cinema aclamada, Marilyn Monroe morre no mesmo ano do tigre, só que este era governado pelo tigre de água. Um pouco de ironia icônica, de ter a água apagando. Afinal, ela sabia que ela já estava puxando os botões de ninguém mais, ninguém menos do que a figura mais importante na história do mundo, o presidente dos Estados Unidos. E ela manteve todos os seus, dela e dele, segredos em seu diário, o mesmo que ele enfeitiçou durante a sua jornada de amor, e que ela escreveu as anotações em um pequeno livro vermelho, como seu médico mesmo lhe havia recomendado fazer. Quando ela decidiu revelar tudo à imprensa, depois de muitas injeções, rejeições, humilhações, tanto do presidente quanto do seu irmão Bob Kennedy, no meio da noite, quando ela havia acabado de anunciar um amigo próximo, a quem ela considerava seu único amigo verdadeiro, seu telefone, ela recebeu uma visita inesperada, tanto do seu médico quanto do senador, que estava acompanhada do seu cunhado, que ela conhecia bem, um ator cuja participação em sua vida incluía os muitos empreendimentos e aventuras de uma aclamada quadrilha de ratos, ou Rat Pack, em inglês é Rat Pack. O fim de semana anterior ao seu assassinato, ela foi convidada para passar na casa de um amigo em Lake Tahoe. Era ninguém mais que Frank Sinatra, o mentor de todos os assuntos relacionados com o Rat Pack. Quando ele a convidou, ele já foi apresentado ao mob, ou seja, a máfia. É italiana, né? E ele havia planejado tornar isso um encontro incidental entre ela e Sam Giancana, depois de tomar seu jato particular para o Lodge Calneva. Giancana falou com ela em particular e disse a ela sobre os perigos da superexposição, do jeito que ela fez em maio, quando ela cantou ao evento com todo o tititi mais divulgado do ano, um Happy Birthday, Mr. President, em referência à sua sedutora presença cantando o famoso Feliz Aniversário, Senhor Presidente, no Madison Square Garden, em Nova York, na frente de todos, esbanjando saúde em seu tom peculiar, na sua futilidade irônica máxima, temperada por sua hipersexualidade, né? Colorada pela indústria e coberta de insinuações. É claro que a ideia era provocar. Pelo menos é o que Peter, cunhado do presidente, membro e também presidente do Rat Pack, tinha em mente. Mas o que ele não esperava do Rat Pack era que a reação de Marilyn Monroe, né, quando ela se insinuasse além da questão, com toda a multidão em uma ovação durante o aniversário do presidente, com seu vestido esculpido em seu corpo voluptuoso, perturbando-o até os ossos. Foi quando ele decidiu que ela estava ficando muito perto de seu próprio negócio e que era hora de chamá-la. Ele deixou o assunto nas mãos de seu irmão, já que seu cunhado Peter estava com muito medo de seus outros amigos e os demais envolvidos com a diva para deixar aquele dos movimentos dela. Para tentar avisá-la sobre os perigos se ela continuasse a se comportar da maneira que ela fez,
diante do seu querido chefe de Estado, presidente Kennedy. Sim, me lembro de cada palavra que ele me disse, como se fosse ontem. Escute, baby. Assim mesmo, eu odiaria vê-la em uma enrascada. Por que você não para agora? Não vejo qual é o ponto de você se envolver em política. Você nem chega ao qual é o ponto. Eu deveria ter gritado e rido da cara dele. Então eu disse a ele: cuide da sua vida. Não é sobre política, é sobre amor. Eu sei que ele está apaixonado por mim. Ele me disse isso. Ele não disse que iria deixar a esposa ou congresso por mim, mas ei, eu não esperava ouvir coisa dele. Outra coisa. Não é que nós tínhamos planejado nos casar ou coisa assim. Além disso, ele é muito tímido para ainda tentar dar o primeiro passo. Mas fizemos o amor uma vez, ele me deixou. Ele não quis responder às minhas chamadas. Eu estou apenas. É só que eu não podia falar com ele. Eu só queria falar com ele sobre muitas coisas. Ele não quis me ouvir. Eu acho que não é justo para mim. Agora eu tenho todas essas informações dentro da minha mente. Agora que eu tenho todas as informações, eu não consigo parar de pensar sobre isso. Eu tenho uma missão aqui. Eu só tenho que, de alguma maneira, jogar todas essas informações lá fora. As pessoas merecem saber. Eu sempre acreditei que eu pertencia ao mundo, ao meu público. O material, os segredos que eu conheço e que não podem ser mantidos em sigilo por muito tempo. Devo dizer, eu deveria dizer a todos sobre isso. Está me queimando por dentro. E eu tenho que tirar isso do meu sistema de uma forma ou de outra. Frank está tentando me proteger, eu sei disso. Mas eu era muito teimosa naquele tempo. Eu sabia que era difícil me ajudar. Como eu pouco, como pouco, pouco eu sei que ele tentou me convencer a calar a boca. Então ele me levou para Sam. Era só a última oportunidade. E ele foi tão gentil comigo em primeiro lugar, mas como eu não concordei com ele, ele simplesmente me disse: faça o que tiver que fazer. Eu estou tirando limpo o acaso e lavando minhas mãos daqui por diante. Eu odiaria vê-la sofrer e eu gostaria de tentar evitar que você se machucasse de alguma forma possível. Mas se você insiste em dizer às pessoas sobre essa história, eu não posso fazer nada. Mas caí fora da jogada. E ele me deixou aquela mesma noite. Foi a última vez que o vi. Seria a última vez que eu via ninguém. Se eu pudesse ter apenas ouvido o que ele tinha para me dizer. Eu estava realmente muito determinada. Pelo menos eu não estaria morta agora. Isso é certo. Além disso, eu preferia viver até que eu pudesse me sentir seguro o suficiente para revelar os segredos que eu estava tão ansiosamente esperando para explodir, do que ser desligada e tirada para fora do caminho, exatamente como eles fizeram comigo. Mas eu acho também que fazia parte do plano. Eu sou uma firme crente de que as coisas aconteceram da maneira que ocorreram como um propósito. Se o que aconteceu comigo teria qualquer significado, era de mostrar para aqueles que pensavam que me fariam calar a boca, iria pedir às pessoas de me amar. Eles estavam completamente enganados. Meus fãs e admiradores realmente mostraram todo o seu apoio para a mulher que eu era. E isso para mim valeu a pena todo o show. Não fique triste. Eu estava feliz que eu tenha vivido uma vida onde eu era uma vítima e uma femme fatale ao mesmo tempo, ruínas que eu tenho retratado nos filmes. Eu não esperava nada menos do que isso. E isso inclui um fim trágico? Por que não? Esta parte eu gostaria de poder apagar. Mas eu acho que todos eles têm um papel importante para a consciência coletiva. O público precisava disso para reafirmar o que é ser vitimado pela sociedade. Eu tenho certeza de que tudo já estava escrito antes mesmo de eu nascer, Norma Jean.
Em 7 de julho de 1962, um fotógrafo chega à sua casa em Brentwood para o que acabou por ser sua última sessão de fotos. Uma sessão de fotografias em sua própria casa que foi feita para uma cobertura de vida. Digo, da revista, a capa da revista Life. Marilyn estava ao telefone, como ela geralmente ficava conversando com todos seus amigos VIPs e colegas de trabalho. Eunice Murray, sua empregada doméstica e companheira, estava lá em seguida e quando Marilyn morreu. Morreu. Ok. Naquele momento fatal, ela estava nua, mas para a sessão de fotos ela estava como o fotógrafo revelou mais tarde no filme, uma apertada calça capri ajustada e uma camisa escura com decote em V. Ela estava frágil e magra, e de certa forma sucumbiu aos padrões de Hollywood a que um símbolo sexual deveria se parecer. Ela parecia triste. A entrevista foi programada para ser publicada no dia 3 de agosto. Mas claro que não esperavam que ela morresse 2 dias depois. Ou seja, eu digo, life, tal ironia. Como se ela fosse estar lá de qualquer maneira. E ela iria morrer na casa dela, que ela havia justamente comprado recentemente. Um lugar que ela achava que poderia finalmente chamar uma casa, um lar. Um lugar simples, tão fantasioso, com um espaço privado de tudo que a vida glamourosa que a estava devorando viva. E quando ela ainda estava viva, ela ainda sonhava que ela iria viver uma vida pacífica e feliz. A casa tinha um estilo espanhol, construído no ano de 1920 para uma família do século XX e que cresceu muito além do padrão, e ela adquiriu dessa família com crianças que decidiu ir embora. Eles foram os primeiros a e tiveram que se mudar. Bom, mas aquele lugar sem luxo, tão sombrio, tenebroso, era perfeito para ela. E seu sonho de ter filhos. Se não a partir dela própria, ela iria adotar um. E eles iriam viver felizes para sempre naquela casa em Brentwood. Sim, eu não gostava de carros de luxo, roupas extravagantes, dos mega eventos especiais. Eu posso traduzir para você e colocar legenda aqui no Fiverr, eu digo Fiverr, whatever. Como você está dizendo, eu posso fazer um voiceover. Não, mas na verdade o que eu posso fazer é uma legenda aí embaixo, assim, ó, como você está vendo aí agora, aí embaixo. Mesmo que não tenha nada a ver. Oh meu Deus, eu juro.